Estamos estudando uma série chamada Posicione-se. E essa série, ela tomou agora uma nova direção, onde nós estamos estudando as cartas aos anjos das 7 igrejas. Domingo passado pela manhã começamos falando sobre a igreja de Éfeso, ou melhor, a carta escrita ao anjo da igreja de Éfeso. O tema de domingo passado foi o perigo quando nos posicionamos sem amor. Há 3 perigos quando nós nos posicionamos, quando não temos amor. Nós podemos estar posicionados na verdade, no evangelho, na doutrina, mas o que aconteceu com o anjo da igreja e consequentemente que impactou a igreja? Quais foram os 3 perigos? O primeiro, quando nós nos posicionamos sem amor, nós deixamos de adorar a Deus. O segundo perigo, quando nos posicionamos e não temos o amor, nós deixamos de pregar o evangelho. Nós não pregamos mais o evangelho. E o terceiro perigo, nós deixamos de viver em comunhão como igreja. Vejam o que acontece quando perdemos o primeiro amor. É algo muito sério. A igreja deixa de existir. Hoje eu quero conversar com você sobre a carta dirigida ao anjo da igreja em Esmirna. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Iremos ler o versículo 8 ao versículo 11. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a 11. Você quer ficar em pé para ler em reverência à leitura da palavra? Vamos ficar em pé. Assim diz o texto sagrado: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: eis o que diz aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. No entanto, são sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados, e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. Vamos orar? Essa palavra, Pai, é santa, bendita e poderosa, e eu tenho certeza que ela por si só já falou aos corações, mas eu peço agora que o Senhor possa autenticar, ó Pai, ainda mais no nosso coração o teu querer e o teu realizar. Em nome de Jesus, usa a minha vida, é o que eu peço, amém. Assentai-vos, amados irmãos. O tema da mensagem de hoje: quando o céu discorda da opinião do mundo. Esse é o tema da mensagem que nós estaremos estudando. Quando o céu discorda da opinião do mundo. Eu vou fazer aqui uma introdução complementando algumas questões que eu trouxe no domingo passado, antes de entrar especificamente aqui na carta escrita ao anjo da igreja em Esmirna. A primeira coisa que eu preciso trabalhar aqui nessa mensagem é sobre o governo da igreja. Jesus é o rei da igreja e de toda a criação. Amém? Jesus é o rei. O governo da igreja é uma monarquia. O governo da igreja é uma monarquia. Um dos perigos que a igreja pode correr é crer que o seu governo é uma democracia e que Jesus é o seu presidente. O modelo de governo da igreja é uma monarquia. Jesus é o rei. Jesus é o rei. Jesus é o rei da sua vida? Você pode dizer isso para você? Jesus é o meu rei. Ele é o meu rei. A igreja tem um governo, é monarquia.
O governo da igreja é uma monarquia. Jesus é o rei. Isso deve ficar muito claro para nós, pois do contrário, não entenderemos a mensagem do Evangelho. E não entenderemos o que está acontecendo aqui nessa leitura, no estudo da carta que nós estamos fazendo referente ao anjo da igreja em Esmirna. Para alguns, a dificuldade de entender que o governo da igreja é uma monarquia dá-se pelo fato de vivermos numa democracia, onde o poder emana do povo para o povo. Nesse modelo democrático, corremos o risco de achar que Jesus Cristo é como se fosse o nosso presidente, ou um governante no posto de comando, ou um líder, ou apenas o senhor de um grupo. O cerne, ou seja, o centro da mensagem do Evangelho, é sobre o Rei Jesus Cristo e o seu reino. O cerne da mensagem do Evangelho é para falar sobre o Rei Jesus. A mensagem do Evangelho não é sobre a humanidade. A mensagem do Evangelho não é sobre a humanidade, embora comunique à humanidade o poder e a graça de Deus. A mensagem do Evangelho não é sobre os anjos caídos, não é sobre o céu, não é sobre a ação social, não é sobre o pecado, não é sobre a vida, não é sobre a morte, não é sobre a igreja. O centro da mensagem do Evangelho é anunciar a chegada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que nós somos arautos. Como arautos, nós anunciamos: o Rei chegou. O Evangelho é sobre o Rei. O Evangelho é sobre o Rei Jesus, que nós devemos anunciar a esse mundo. Jesus é o Rei. E há textos que deixam isso claro. Apocalipse 19:16 diz isso: no seu manto e na sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é o Rei. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, embora não tenha a palavra rei, mas vai falar do poder que Jesus recebeu. Em Filipenses 2, 9 e 11 diz: por isso Deus o exaltou, a mais alta posição lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o Rei que governa. Em Efésios capítulo 1, versículo 20 e 22, lemos: Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa invocar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Cristo é o Rei que governa sobre tudo, sobre todos, não apenas a igreja, mas toda a criação. Jesus é o Rei. E se nós formos resumir o Evangelho é o anúncio do Rei. Jesus anunciou isso quando ele veio em seu ministério terreno, quando ele disse: o reino de Deus chegou. Os sinais e milagres de Jesus demonstravam que o reino já estava presente. O reino chegou porque o Rei chegou. A morte, a ressurreição e a ascensão entronizaram Jesus Cristo como Rei universal. Os apóstolos anunciaram a soberania de Cristo, chamando todas as pessoas ao arrependimento, à fé e à submissão ao seu governo. A igreja, ela vive aquilo que teólogos dizem, o já e o ainda não. O que isso quer dizer? O reino de Deus já
foi inaugurado na primeira vinda de Cristo e será plenamente consumado em sua segunda vinda. Irmãos, eu preciso que a igreja entenda essa verdade, porque se não entender essa verdade, nós podemos achar que quem é soberano não é Cristo. Cristo é o rei da igreja. O governo da igreja é uma monarquia, porque Cristo é o rei da igreja. Ele não divide o trono dele com ninguém. O trono dele é absoluto. Como rei, a sua palavra é inegociável. Como rei, a palavra de Cristo, a palavra dele é uma palavra fiel, verdadeira. É uma palavra inflexível, porque o rei fala e todos devem lhe obedecer. Sim, meus irmãos, o poder soberano da igreja é o seu rei. E o nome do rei é Jesus Cristo. E se alguém tem dúvida, é porque não compreendeu a mensagem do Evangelho. O Evangelho é anunciar o Rei. E como arautos, nós estamos anunciando essa mensagem há 2000 anos. Os profetas antes de Cristo anunciavam a vinda do Messias, e Cristo é o Messias, o Salvador, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse rei que reina absolutamente, ele administra o seu reino por meio de pessoas, algo distinto. Uma coisa é ser o rei, palavra absoluta, soberana. Outra coisa é a administração do seu reino. E Deus, ele administra o seu reino por meio de pessoas, por meio da criação, por meio dos seres celestiais que ele também constituiu. Jesus é o rei sobre tudo e todos. A palavra dele é a autoridade máxima e final. Porém, Jesus, ele administra o seu reino por meio de pessoas que ele mesmo designou para exercer funções específicas em seu próprio reino. E aqui cabe esclarecer um ponto importante sobre os tipos de governo. E no culto passado eu falei dos modelos que existem sobre governos de igreja. Existem modelos que é chamado monárquico episcopal, adotado pela Igreja Católica Romana, que nós não aceitamos como igreja evangélica protestante. Existe o modelo episcopal, em que anglicanos, luteranos e metodistas adotam. Existe o modelo patriarcal, sinodal, ortodoxo, que a Igreja Católica Ortodoxa adota. Existe o modelo presbiteriano sinodal. O que é sinodal, né? É um sínodo, aonde ali é tratado o governo da igreja. Há o modelo congregacional, que os batistas, os menonitas, os congregacionais adotam, e existe o modelo apostólico carismático. Muitas igrejas pentecostais aderem a esse modelo. Quando estudamos a história da igreja, nós observamos aqui um padrão. Historicamente, o governo da igreja era exercido pelos apóstolos. Por isso, a expressão igreja apostólica. Em Atos capítulo 2, 42, nós lemos que: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Na estrutura da igreja primitiva, ali havia os seguintes cargos estabelecidos por Deus: bispos, pastores, presbíteros, anciãos e diáconos. Os bispos, na época, no início da história da igreja e até hoje, tinham a função de pastorear, supervisionar as igrejas de certa região que estavam a seu comando. Então o bispo, ele comandava um setor. Pastores, presbíteros e anciãos tinham a função de pastorear uma comunidade local. E os diáconos eram os auxiliares dos pastores para poder cuidar do rebanho de Cristo. Essa mesma estrutura, onde você tem a ideia do bispo, que ele coordena uma região, os pastores que coordenam uma comunidade, e os diáconos que são auxiliares,
nós podemos encontrar de certa forma no Antigo Testamento: sumo sacerdote, sacerdote e levitas. Essa é a mesma estrutura que há 2000 anos existe nas Escrituras. Os batistas adotam um modelo congregacional, em que a assembleia ela tem o poder de fala e de decisão. Porém, é importante entender que quem estabelece autoridades espirituais é o próprio Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 13, nós lemos o seguinte: e Ele, Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Observem que o texto é claro: Deus designou. Ele designou pessoas para funções específicas na igreja dele. Em Atos 20, versículo 28, Paulo, dando uma recomendação aos pastores, à liderança, ele vai dizer o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual, preste atenção nessa expressão, o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou pelo seu próprio sangue. Veja que é o Espírito Santo que designou aqueles homens para cuidar da igreja. E isso é importante. Ontem aqui nós tivemos um momento solene como igreja. Nós tivemos nessa semana que passou um evento chamado Internorte, que é a reunião das igrejas batistas aqui do norte da capital. E ontem tivemos aqui na nossa igreja um momento de oração consagratória ao ministério pastoral do pastor Rodrigo Rossi de Brito. Depois dele ter sido submetido ao exame no concílio, ontem, na reunião, no momento solene, os pastores que receberam autoridade estenderam sua mão, oraram e empossaram ele como pastor. Depois de todo um trabalho. Por quê? Porque nós entendemos na vocação. Pastor, ministro, ele é vocacionado. E num tempo em que as identidades e funções estão endurececidas, resgatar isso é fundamental nesse momento aqui da mensagem para entendermos sobre posicionamento. Um outro texto, Paulo defendendo o seu ministério apostolar, ele vai usar a seguinte expressão, 1 Coríntios 4, 1 e 2. Portanto, todos devem nos considerar servos, em outras traduções ministros, em outras traduções despenseiros de Cristo, e administradores, mordomos dos mistérios de Deus. O que se requer desses administradores, mordomos, é que sejam fiéis. Muitas igrejas, e principalmente a igreja de Corinto, não estavam entendendo isso. E a palavra usada aqui para servos, que Paulo adota, é o termo grego huiperetes. Huiperetes, ela pode ser traduzido por oficiais, servos, atendentes, ajudantes, ministro. O oficial foi usado pela primeira vez, essa palavra huiperetes, pela primeira vez para designar um remador dos bancos inferiores de uma embarcação grega. Aquele que trabalhava sob, por isso o prefixo rupe, que marcava a direção de outro. E na época do Novo Testamento, essa palavra havia se alargado para designar qualquer atendente que cumprisse as ordens de um superior. Sempre preservava um forte senso de subordinação. O huiperetes, o servo, o ministro, ele opera sob autoridade em um total alinhamento com a missão de quem ele serve.
Então Paulo ele usa um termo designado para um remador da parte inferior da embarcação para dizer: nós somos esses que estão remando debaixo da orientação de um comandante. Nós não estamos aqui para remar no nosso ritmo, mas no ritmo daquele que nos colocou. Quando estudamos sobre essa palavra servos e servir, nós encontramos também na palavra de Deus alguns outros termos, como doulos, que enfatiza a posse, a servidão total. Diáconos, que destaca a atividade de serviço útil, especificamente ao serviço da mesa. A palavra pais, que foca na juventude e no relacionamento familiar, e esse que é o Rui Peretes, que enfatiza a autoridade delegada e a obediência às diretrizes emitidas que vêm do alto. Então, ele recebe as ordens do alto e executa. Esse é o termo usado para os pastores, esse é o termo usado por Deus para dizer quem nós somos. E aqui, cabe uma palavra importante para os dias de hoje. Pastores, ministros, não são prestadores de serviço para a igreja. Isso é importante ser dito com amor a vocês. Eu não sou um prestador de serviço para a igreja. A ministra Damaris não é uma prestadora de serviço para a igreja. O ministro Marcos Dutins não é um prestador de serviço. Embora tenhamos um contrato para prestar serviço, irmãos, nós estamos aqui pela vocação e para seguir a ordem do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. O ministério não é uma prestação de serviço. Nós não somos empregados da igreja. Nós somos esses escravos colocados a serviço do Rei para conduzir a obra dele, que se chama essa comunidade ou qualquer outra comunidade que Deus nos coloca. Esse foi o ponto que Paulo inúmeras vezes falou. Ele deixou isso muito claro. E no tempo de contestação às autoridades, isso precisa ficar muito evidente no nosso coração, do posicionamento nosso como pastor, meu como pastor, nós como ministros e como igreja também. E aí nós entramos na carta que foi escrita para a igreja, ali, ou melhor, para o anjo da igreja, a carta de Apocalipse. Quando olhamos a carta, ela tem um remetente. O remetente é o próprio Cristo. Apocalipse 1, versículo 1, vai dizer justamente isso. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. Deus o tornou conhecido enviando por meio do seu anjo ao seu servo João. Então, o autor da carta, o remetente, é Jesus. O destinatário da carta, as cartas às 7 igrejas do Apocalipse são direcionadas ao anjo da igreja e não para a igreja. Muitas vezes nós achamos que a carta foi dirigida à igreja, mas não. Em todo o texto fica claro isso: ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Pérgamo e assim por diante. O local que essas igrejas estavam é conhecido hoje como Turquia, mas no passado era a Ásia Menor. Aquelas igrejas, elas não eram apenas uma comunidade pequena. Quando é escrita essa carta ao anjo da igreja, esse anjo, ele é o responsável, é o pastor local pela igreja. E a cidade, ela tinha muitas igrejas, como por exemplo, a cidade de Esmirna. Esmirna era uma grande cidade, e ela não tinha uma estrutura como essa que nós temos. As igrejas não tinham esse formato. As igrejas eram reuniões nas casas, aonde ali tinha um pastor, um presbítero. Por isso que quando nós lemos o Novo Testamento, aos pastores, aos bispos, aos presbíteros que estão na cidade de Esmirna, porque ali naquela cidade havia centenas, dezenas de igrejas espalhadas, e tinha, a despeito de todas essas igrejas, uma pessoa responsável para cuidar daquelas igrejas.
Isso é história, irmãos. Eu estou falando aqui, não é invenção minha, é história. De modo que quando vamos pensar sobre o significado do anjo, esse ser, que do grego angelos, nós temos algumas concepções. A primeira, um guardião celestial, um anjo celeste, que não é aceito. A segunda, o bispo, o líder humano local, que é a mais aceita pelos reformadores e comentaristas protestantes. Há outras ideias, como o mensageiro que levou a carta e entregou, porque essa palavra anjo, ela também pode ser traduzida como mensageiro. E ou um símbolo coletivo de uma igreja, uma argumentação pouco aceita. A bem da verdade é que o anjo é o pastor, o líder principal da igreja. E a carta que foi escrita a Esmirna, ou melhor, foi escrita ao anjo da igreja em Esmirna, assim como as demais cartas. Por que isso? Porque Deus, quando quer tratar uma igreja, Ele começa com o líder da igreja. Quando Deus quer tratar uma igreja, Ele vai no líder da igreja, e Ele vai a partir desse momento agora fazer todo um trabalho. É por isso que tem outras recomendações e também peso sobre a figura do líder, desse anjo da igreja. O peso é justamente o quê? Que eles prestam contas a Deus pela vida de cada pessoa da igreja. Irmãos, esse é uma das atribuições que Deus confere ao pastor. E não é o Fernando, é o pastor de uma igreja. Prestar contas da vida de todos. E isso é algo que, se alguém perguntasse para mim, o que seria melhor? Uma carta para toda igreja ou uma carta só para você? Para toda igreja. A responsabilidade de todos ou sua? De todos. Irmãos, Deus Ele está dirigindo ao anjo da igreja, e não à liderança. E o que Deus fala a partir de agora, a esse anjo, é algo que precisa ser compreendido por nós. E se nós não entendermos isso, espiritualmente, que quem é responsável diante de Deus, sou eu, que estou nesse momento na figura pela vida dos irmãos, eu não vou exercer o meu ministério com fidelidade. O rei Saul, ele não entendeu a sua posição, ele ficou com medo dos homens, e ao invés de obedecer a Deus, ele obedeceu aos homens. Sabe qual foi o resultado? Deus o reprovou, Deus o depôs da sua posição. E o que nós vamos ver na carta de Esmirna, e aqui eu preciso fazer um parêntese, um pedido pastoral com amor. Deixo vocês muito à vontade. Irmãos, o que eu tenho para compartilhar é muito importante com vocês aqui no texto. Só estou fazendo uma introdução. Eu sei que existem irmãos que têm horários, que precisam sair por conta de N fatores. Mas eu precisaria de pelo menos mais 15 minutos dos irmãos. Se você puder ficar, fique. Se você puder sair, tem que sair, eu peço que você saia com reverência, tranquilo. Tudo bem? Pode ser? O que eu tenho que expor para vocês é algo muito sério nessa carta. E eu preciso que a igreja entenda o que está por trás e o que está para acontecer. Tá bom? Obrigado. Saul, ele não teve esse lado de preservar a sua posição. O posicionamento do pastor líder diante de Deus é algo requerido pelo próprio rei da igreja. Saul foi o primeiro rei da nação de Israel, como eu disse, e como rei, ele foi reprovado, ele foi deposto do cargo pelo próprio Deus, devido a ele temer mais aos homens do que a Deus. Saul preferiu atender aos pedidos dos seus líderes, ao invés de obedecer às ordens divinas. Todo aquele que é chamado por Deus ao ofício pastoral está debaixo da autoridade de Jesus Cristo, que lhe chamou e designou para o ministério pastoral.
Nenhum pastor está debaixo da autoridade de homens. A igreja local é o ambiente, é a comunidade onde o ofício pastoral é exercido para a glória de Deus, não para que homens ocupem o lugar de Deus. E aqui é algo muito importante: nenhum pastor é Deus, nenhum pastor é o rei da igreja. Eu não sou a palavra final da igreja. Eu não sou o dono da igreja. Eu não sou a pessoa que sempre acerta. Não. Mas eu estou debaixo da autoridade de Cristo e atento à voz de Cristo por meio da comunidade dos santos que se reúnem aqui nesse local. É por isso que nós temos o governo congregacional. Porque homens podem assumir uma posição que não é deles, de querer ser mais do que Deus. Você já ouviu aquele ditado? Isso é atribuído para algumas pessoas que atuam em algumas áreas. Já ouvi atribuído para a área da saúde, para a área do direito. Recordo-me, vou usar aqui a expressão com devido respeito, mas trazendo a memória de um grande jurista com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Ele falava o seguinte: existem juízes que têm dúvidas se são Deus, e outros já têm a certeza. Não é assim? Alguns que trabalham na área do direito, eu já vi isso também para médico. E tem pastores que também poderiam ser aplicados. Tem alguns pastores que têm dúvidas se são Deus, e outros já têm certeza que é Deus. Precisamos tomar cuidado para não estarmos usando de um poder que Deus não nos deu, mas também não deixando de exercer aquilo pelo qual Deus nos chamou para fazer. Assim, agora vamos olhar diretamente a carta escrita ao anjo da igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna. Mas o que é essa cidade Esmirna? Esmirna era uma cidade muito importante da Ásia Menor. Em 195 a.C., ali foi erigido um templo em honra à deusa romana. Competia a cidade de Esmirna com a cidade de Éfeso e Pérgamo pelo título de primeira cidade da Ásia Menor. No ano 26 depois de Cristo, foi permitido à cidade de Esmirna erigir um templo dedicado ao imperador Tibério, Lívia e ao Senado romano. Sua aliança apertada com Roma tornou-se um forte centro de culto ao imperador e adoração obrigatória ao imperador romano. Ou seja, essa cidade, ela tinha a adoração ao imperador. Eu comecei dizendo aos irmãos que o governo da igreja é uma monarquia e Jesus é o rei. E você vai entender por que isso. Porque justamente nessa cidade de Esmirna, como muitas outras cidades, os nossos irmãos, eles eram forçados a adorar ao imperador, negando Cristo como seu rei. Isso fez com que muitos cristãos, em circunstâncias desesperadoras, vivessem circunstâncias desesperadoras, foram perseguidos, foram presos, mortos. A cidade de Esmirna, ela tinha uma fábula, a fábula do deus Dionísio, uma pessoa que havia morrido e ressuscitou. Esmirna, esse nome significa mirra, uma substância extraída de uma planta por esmagamento. E essa substância mirra era usada na fabricação de perfumes, mas também de embalsamentos. Muito propício para a carta que está sendo escrita. Agora olhando aqui a carta, verso a verso. O verso 8 começa: ao anjo da igreja em Esmirna. Quem é esse anjo? O pastor responsável pelas igrejas na cidade de Esmirna. É para ele que essa carta chegou. O que essa carta traz? A saudação do remetente. Eis o que diz aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Jesus, ele se identifica aqui como o alfa, o ômega, o que morreu e tornou a viver. Ele usa esse tipo de saudação para poder dizer o que virá a acontecer com essa igreja. Essa igreja
diferente de outras igrejas, verso 9, ela não começa tendo uma palavra do tipo, conheço as suas obras. Se você observar a carta ao anjo da igreja de Éfeso, ela vai ter a seguinte expressão, conheço as suas obras. A igreja em Tiatira, conheço as suas obras. A igreja em Sardes, conheço as suas obras. Em Filadélfia, conheço as suas obras. Em Laodiceia, conheço as suas obras. Porém, há duas igrejas, Deus ele começa com uma saudação diferente, dizendo, conheço as suas tribulações. Conheço as suas tribulações. Irmãos, essa carta aqui ao anjo, eu acho que eu dediquei mais de 120 horas só para analisar e estudar esse texto. E eu literalmente entrei em crises. E abro aqui meu coração para vocês. Porque o que nós estaremos vendo nessa igreja, para esse líder, é algo que eu falei, Deus, cadê a sua atuação? Cadê a tua forma de nos proteger? Cadê a tua forma de nos livrar? Porque essa carta, ela não traz nenhum elogio, mas também não traz nenhuma crítica. Diferente da carta aos Efésios, a carta ao anjo de Éfeso. Conheço as suas obras, e ele vai dizer, você tem isso a seu favor, contra você eu tenho isso. Essa carta não fala da virtude, não fala também da falta. Essa carta vai dizer o seguinte, conheço as suas tribulações e a sua pobreza. Até aí a gente fala, nossa, que bom, Deus conhece a minha tribulação, Deus conhece a minha pobreza, Deus conhece a minha miséria. Deus, ele é o alfa, o primeiro, ele é o ômega, o último. Mas o que ele vai dizer adiante? Depois disso, conheço a sua tribulação, as suas tribulações, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, no entanto são sinagoga de Satanás. Ou seja, Deus ele conhece tudo. Deus não precisou de ninguém falar nada para ele. Ele não precisou de um informante. Ele não precisou que alguém levasse para ele um recado. Não, ele sabia quem era aquele anjo. Ele sabia quem era aquele anjo e aonde estava aquela comunidade. Agora o que Deus vai dizer para esse anjo? Verso 10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. E agora a coisa começa a ficar assustadora. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados, e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte. Para você entender, quando eu falei a crise, imagine você recebendo uma carta ao anjo da igreja Batista Betel. Irmãos, recebi uma carta. O que ela diz? Ela diz que Deus conhece a nossa luta, Deus conhece as nossas dores, e Deus está dizendo que nós vamos ser perseguidos, presos e mortos, e para nós sermos fiéis até a morte. É isso que Deus falou. Nós vamos ser presos, perseguidos, e só temos que ser fiel até a morte. Mas não tem nenhuma, sai correndo, vai para lá, vai para cá, não. Em outras palavras vocês irão padecer e morrer. Aguentem, suportem até a morte. Como é que nós iríamos receber essa carta? Como é que nós iríamos receber essa notícia? Deus mandou um recado para nós, falou que nós vamos sofrer, vamos ser perseguidos, vamos ser torturados, mas nós vamos o quê? Temos que aguentar. Enquanto para outras igrejas Deus fala, eu vou lá, eu vou despedaçar os filhos de Jezabel, aqui Deus simplesmente está dizendo, o que vai acontecer com vocês é isso.
É como se Deus tivesse entregado aquele anjo, aquela comunidade para o martírio, para a morte. E aí vem as perguntas: aonde está o Deus de amor? Aonde está o Deus que me protege? Aonde está o Deus que faz com que 10.000 caia à minha direita, mas não sei quantos mil à minha esquerda, e eu não seja atingido? Cadê o Deus da promessa que fala que nada vai acontecer comigo? Porque o que Ele está dizendo para esse anjo, e Ele está dizendo para essa comunidade é: vocês vão passar pelo pior. Sejam fiéis até a morte. E alguém pode falar: não, mas isso, estou aqui, Jesus, eu aguento até a morte, eu suporto. Irmãos, entendam, nós estamos no período em que a perseguição está intensa. E como perseguição intensa, nós agora estamos vivendo tempos em que precisamos entender quem é o nosso rei. Na cidade de Esmirna havia o culto ao imperador. Sabe o que significa culto ao imperador? Significa o seguinte: todo cidadão era obrigado a pegar incenso e colocar ali e falar em adoração ao rei: Ave César, César é meu rei. E pronto. Alguns chegavam no templo do imperador e simplesmente faziam isso: César é o meu rei. Ele se curvava. E sabe o significado de se curvar, de se ajoelhar? Significa que você está dizendo: rei, a minha cabeça, a minha vida é uma decisão tua. Eu viverei se você quiser, e morrerei se o Senhor quiser. Alguém vai dizer: mas tudo bem, o que importa é o coração. O que importa é o que está no seu coração. Nós temos que tomar cuidado. Mas muitos irmãos nossos estavam sendo perseguidos porque se recusaram a adorar a César como rei. Sabe por quê? Porque Jesus era o seu rei. Jesus é o seu rei, minha irmã. Jesus é o seu rei, meu irmão. Esses irmãos estão vivendo pobreza. Sabe por quê que Jesus está falando? Porque eles eram pobres? Porque os bens deles foram confiscados. Eles perderam seus bens. Não é porque eles não trabalhavam, não é porque eles não sabiam o que fazer. Pelo contrário, eles tiveram seus bens saqueados. E aqui quando eles falam, o texto fala sobre sinagoga de Satanás, blasfêmia, é porque provavelmente os judeus estavam inclusive entregando: ali tem um cristão, ali tem outro cristão. E não era apenas o confisco, era tirar a identidade. Algo muito próximo que aconteceu foi na Alemanha nazista. Nós temos famílias aqui de pessoas que sofreram justamente isso. Perderam tudo. Irmãos, a perseguição é algo que vai ser instrumento do anticristo sobre a igreja. E a pergunta é: você está posicionado para aguentar a perseguição? Porque a perseguição não vai ser contra a igreja, essa estrutura. A perseguição não vai ser contra essa estrutura, que entenda isso. Sabe por quê? Porque todas as estruturas religiosas vão adorar a besta. O povo vai ser besta e vai adorar a besta. Vão adorar o falso profeta. O governo do anti-Messias, do anticristo, é ir contra tudo aquilo que fala de Deus. Então a perseguição não vai ser contra essa estrutura, porque ela não vai existir mais como nós conhecemos. Vai ser contra os santos de Deus. Em outras palavras, eles não vão perseguir o CNPJ, vão perseguir o seu CPF. Aonde tem um santo de Deus, vamos perseguir. E aqui abre um ponto importante, porque a perseguição, quando ela vem na forma de um homem carrancudo com armas colocando sobre nós: negue a Jesus, faça o sinal na sua mão, na testa. Não, prefiro morrer. Mas a perseguição, meus irmãos, virá de todas as frentes.
virá de todos os lugares, a ponto de que o sistema do anti-Messias, do anticristo, vai usar a sua família para que você negue a Cristo. Já imaginou o seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta falando: papai, mamãe, vovó, faça a marca na mão por mim. Faça a marca pela nossa família. É para o nosso bem. É para nós estarmos unidos. É nesse momento que você precisa estar posicionado e posicionada. E entenda uma coisa, irmãos: Jesus já falou que os nossos inimigos seriam também da nossa casa. E nesse momento você será tentada a ceder. E se você não estiver posicionado em Cristo, você vai ceder à pressão psicológica. Pastor, mas como isso? Isso foi uma artimanha na história. Isso foi uma tática praticada por muitos. A história da igreja tem muitos testemunhos de pais, de maridos, de filhos invocando: negue a Cristo. Nossos irmãos aqui em Esmirna foram presos, e um deles se destaca, chamado Policarpo. Policarpo foi um dos discípulos do apóstolo João. Policarpo, ele morreu queimado aos 96 anos, 96 anos. Em uma idade certa avançada, depois dos 90 anos. Policarpo, antes de ser morto, ele recebeu o apelo de pessoas dizendo: negue a Cristo, adore o imperador e desfrute o resto da sua vida tranquilo. Só negue a Cristo. Suba diante do altar e fale o seguinte: morte aos ateus. E os ateus eram os cristãos, meus irmãos, porque os cristãos não tinham imagem, não tinham a ideia dos templos pagãos. Policarpo sobe e ele vira e fala: morte aos ateus, mas não os crentes, mas aqueles que não criam em Deus. E aí o líder daquela cidade diz para Policarpo, que era o líder da igreja: negue agora a Cristo, adore o imperador. E ele traz uma fala que é muito importante: por 86 anos tenho sido servo de Cristo, e nunca ele me fez mal algum. Como posso blasfemar de meu rei que me salvou? Como eu posso negar o meu rei que me salvou? Eu não estou sendo perseguido por causa de Cristo, eu estou sendo perseguido pelos filhos do diabo. E esse foi um ponto que Deus começou a trazer alento ao meu coração. Nós não seremos perseguidos por Cristo, nós somos perseguidos pelo diabo que nos odeia. Irmãos, o tempo dos fins está aqui. Essa igreja, ela corre sérios riscos de ser multada financeiramente. Essa igreja corre o sério risco de ser multada, fechada, lacrada, por falar a verdade, em nome de Cristo. Irmãos, igrejas que têm ali a figura do pastor, que entende que ele é o responsável diante de Deus e vai prestar contas a Deus, essas igrejas correm o sério risco de fechar. Essa aqui igreja. Irmãos, eu digo a vocês: não irei deixar de pregar o evangelho, a palavra de Deus, porque o mundo está dizendo que eu não posso mais pregar. Irmãos, a igreja que não estiver disposta, ou melhor, o pastor que não estiver disposto a ser preso, morto, cancelado, não é digno de ser chamado pastor de Cristo. Irmãos, naquele dia, eu não quero ser reprovado por Cristo. Nenhuma igreja que deseja ser fiel ao Rei Jesus deixará de ser
falar sobre alguns assuntos já é objeto de muitos processos. Falar sobre o papel do homem e da mulher é algo misógino. Falar sobre o ideal de Deus de casamento, homem e mulher, é uma perseguição à questão de gênero. Crimes inafiançáveis. Vocês acham que eu estou preocupado com isso? Nem um pouco. Porque eu sei quem me chamou. Eu sei a quem eu vou prestar contas. É saber que diante de Deus eu quero apresentar as minhas mãos limpas, dizendo: eu preguei o teu evangelho sem temer a homens e sem fazer acordo com homens. O bacana é que quando o pastor vai preso, vai o pessoal do louvor, o pessoal do coral vai junto também, aí vai indo todo mundo, mas a perseguição não vai poupar ninguém. Para concluir, é importante destacar que o sofrimento não significa reprovação. O fato de nós sermos perseguidos, passarmos por sofrimento, não significa que Deus nos reprovou. Isso mesmo, Deus não nos reprovou. Pelo contrário, os sofrimentos, a perseguição apenas nos aprovou. Segunda lição importante: pobreza não significa fracasso espiritual. Curiosamente, nós vamos ver aqui nessas cartas a carta à igreja de Laodiceia. A carta à igreja de Laodiceia, essa igreja era uma igreja rica, que tinha dinheiro, mas era uma igreja pobre diante de Deus. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, mas era uma igreja rica. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? E é muito importante isso: o dinheiro não define uma igreja. Você pode dar um glória a Deus agora. O dinheiro não define um crente. Você pode também dar outro glória a Deus. Porque você pode ter dinheiro e não ter o Espírito Santo. Uma igreja pode ter dinheiro. O que quebra uma igreja não é não ter dinheiro, é a ausência da presença do Espírito Santo de Deus. O que faz uma pessoa ser reprovada diante de Deus não é o quanto ela tem na conta, não é o seu nome, não é a sua história, é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso posicionamento é diante do Rei. E se você não está disposta a adorar ao Rei, você não entendeu a mensagem do Evangelho. Por isso, dinheiro não significa fracasso espiritual. A pobreza não significa. Dinheiro é uma bênção quando usado para o propósito, mas não como Senhor. Terceira lição: perseguição não significa o abandono de Deus. A perseguição não significa que Deus te abandonou ou que me abandonou. Pelo contrário, Ele deu promessa: ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Quem aqui quer receber a coroa da vida? Quem aqui agora quer ser perseguido, preso e torturado por causa de Cristo? As mãos diminuíram. Queremos a coroa, mas não queremos passar pelo processo. Muitas vezes a igreja menos admirada pela sociedade é exatamente a mais aprovada pelo Senhor. A opinião do mundo muda, mas a avaliação de Cristo permanece. Por isso, não se preocupe com a opinião do mundo. A igreja já foi chamada de tantos nomes que você não tem ideia. Inclusive o nome cristão. Você sabia que o nome cristão era uma forma de ofender os discípulos de Jesus? É igual crente. Não fala com ela não, porque ela é crente. Não fala com ele não, lá vem o crente. Cristão depois recebeu uma ressignificação, mas era uma ofensa
dos inimigos da cruz de Cristo. O verdadeiro posicionamento começa quando escolhemos acreditar mais na voz de Cristo do que na voz da cultura, das circunstâncias ou da opinião das pessoas. Repito, o verdadeiro posicionamento é quando escolhemos acreditar mais na voz de Cristo do que na voz da cultura, das circunstâncias e na opinião das pessoas. Eu quero concluir fazendo alusão a um hino que eu me imagino cantando quando eu estiver perto de ter a minha cabeça decepada por esse mundo. O hino que eu me imagino cantando esse mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou desfrutar. Minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu. Céu, lindo céu. Há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Eu me imagino naquele dia podendo ter minha cabeça decepada, meu corpo transpassado, e quando me disserem quais são suas últimas palavras, eu quero trazer essa memória. Esse mundo jamais poderá me afastar. Posicione-se. Os dias são maus. Enquanto Cristo não volta, nós servimos a um rei. O rei dessa igreja é Jesus. O meu rei é Jesus. Vivo por Ele, ando por Ele, padecerei por Ele, morrerei por Ele, mas ressuscitarei pelo poder dEle, para a glória dEle. Que Deus te abençoe. Que bom que você chegou até aqui na nossa programação da Igreja Batista Betel. Você pode observar que ao fundo nós temos uma grande cidade com muitas pessoas. E pode ser que você esteja em um desses apartamentos, em uma dessas ruas, andando, perambulando e até mesmo sem saber que direção tomar. Nós da Igreja Batista Betel estamos aqui com uma missão: ser o farol da esperança de Jesus para a tua vida. E a sua decisão, ela é uma decisão importante para onde você deseja prosseguir a partir de agora. Não tem como participarmos de um encontro com Deus e sairmos na mesma condição que nós entramos na presença de Deus. Se você deseja mudar de vida, nós da Igreja Batista Betel estamos aqui, preparados para te ajudar. Talvez algumas decisões precisam ser estabelecidas agora no seu coração. A primeira decisão é a decisão de entregar o seu coração a Jesus. Se você não fez isso ainda, hoje é o dia para você tomar a decisão, não é amanhã. A segunda decisão é se você está afastado. Olha só, quantos prédios, quantas pessoas, quanto barulho. E isso te afastou dos caminhos do Pai. E a sua decisão hoje é a decisão de voltar para os caminhos do Pai. E nós da Betel estamos aqui para te receber. E a terceira decisão é a decisão de avançar. Porque não basta apenas você entregar o seu coração a Jesus. O seu testemunho precisa mudar. E o principal meio de nós mostrarmos que somos uma nova vida é sermos batizados. Se você ainda não foi batizado, batizada nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós preparamos esse momento para a tua vida e queremos andar com você. Decisões mudam a nossa vida, selam destinos, e você não pode continuar querendo obter resultados diferentes sem se posicionar.
Posicione-se com Deus e nós estamos aqui para te ajudar nessa nova fase da sua vida. O número que está na tela é o número do WhatsApp da nossa igreja, que está esperando agora o seu contato para essa nova fase da sua vida. Juntos vamos vencer, juntos vamos dar as nossas mãos e sim, olhando para todo esse horizonte, trazer ao nosso coração que no meio de tantas pessoas, Deus enxerga apenas você. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz em nome de Jesus. Amém e amém.